gente vai começar a iniciar nossa aula hoje de geografia, tá certo? O nosso tema hoje é o clima. A gente vai ter aqui um conhecimento sobre o que é o clima, né? Quais são os fatores que contribuem, né, para o clima. Então, a gente vai hoje ter um conhecimento muito importante, certo? Porque é um assunto que a gente vivencia diariamente, tá certo? A nossa aula a gente vai poder acompanhar ela no livro de geografia, na página 37 até a página 41 do nosso livro de geografia, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiramente a gente vai fazer uma pergunta reflexiva, né? Como está o clima hoje? Como é que está o nosso clima hoje? Será que ele está ensolarado? Será que ele está nublado? Será que ele está chuvoso? Não é assim? Então vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer essa meditação e vamos responder, né? E a gente vai saber já já por que que o clima nunca é o mesmo, né? O clima de hoje não vai ser o mesmo de amanhã e por que que alguns duram um certo período e por que outros não. A gente vai descobrir também hoje, tá bom? Bem, o que é clima? O clima é nada mais nada menos do que o conjunto, né, das condições atmosféricas, né? A gente sabe que a atmosfera, né, a camada de ar que envolve o nosso planeta, certo? Então, dependendo das condições do tempo, o clima também vai mudar, porque ele afeta o ar, né, que envolve o nosso planeta, que é a questão da atmosfera, tá certo? Então, a Terra ela é envolvida por uma camada de ar chamada atmosfera, né? Então, as suas condições elas podem variar de acordo com o tempo, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas perguntarem: gente, como é que está o tempo hoje? Vai ali, fulano, vai ali, Joãozinho, olha ali pela janela como é que está o tempo hoje, né? De acordo com as condições, né, visuais que a gente observa do clima, a gente já pode dizer se o clima está nublado, se ele está ensolarado, se ele está chuvoso, né? Então, o clima ele demonstra essas características, né? Que pode durar algum tempo, certo? Ou um longo tempo, né? Por assim dizer, ou um curto tempo, né? Principalmente aqui no nosso país. O nosso país ele é um país, né, que ele tem um clima tropical. O que é um clima tropical, tia? Um clima tropical é que ele só tem dois tipos, né, digamos assim, de temperatura mais conhecida e mais presenciada por nós, né, que é a questão do período ensolarado, né, que nós chamamos de verão, e o período de inverno, que é o período da chuva, né? É esses dois climas onde a gente mais sente essa força, né, essa diferença, né, do tempo, né, das condições atmosféricas, né, que dão essas variações, certo? Mas me diga uma coisa, como é que a gente, por que que acontece isso no nosso planeta? Qual é o fator que faz com que o clima mude de tanto tempo ou pouco tempo, ou um certo período? Por quê? O que que acontece, né? A gente vai então, mas por que que isso acontece? Ó, embora a gente perceber, né, que sentir que a Terra está parada, ela dá aquela sensação de que ela está parada, a gente sabe que ela não está parada, né? A Terra ela faz dois tipos de movimento. Tem o movimento de rotação, né, que é aquele movimentozinho que a Terra ela gira em torno de si mesma, e tem o movimento de translação, que é aquele movimento em que ela faz em torno do Sol, né? A gente teve uma aula, né, sobre isso, né, uma certa vez, fizemos até umas atividades em sala e a gente refletiu sobre esse assunto, né? Então, o movimento de rotação, ele já origina os dias e as noites, né? Ou seja, ele permite nascer do sol e nos permite também ver o pôr do sol, que é quando chega a noite, né? Esse movimento aí que a Terra faz, chamamos de rotação, ele dura um dia. Realmente, um dia inteiro, né? Ele vai fazer a divisão entre o dia e a noite, certo? Já o movimento de translação, já é um movimento que ela faz ao redor do Sol, né? Para ela poder dar uma volta completa, né? Ao retorno do Sol, ela vai durar 365 dias. É como se fosse uma corrida, né? A Terra vai fazer ali o ponto de partida, até ela chegar no fim da corrida, ela vai levar 365 dias, tá bom? Já o movimento de translação, ele é responsável, sabe pelo quê? Pelas estações do ano. Tá aí a nossa resposta, né? Da nossa antiga pergunta, né? Como é que acontece, né, as diferenças climáticas do tempo? Tá aí a resposta, né? Devido ao movimento de translação, né? Que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, né? Então, esse movimento vai dar origem, né, às estações do ano, né, que são conhecidas no mundo inteiro, né, que é o outono, que é o período, né, onde as aves já estão
perdem suas folhas. Tem um período do inverno, né, que alguns países são conhecidos, o inverno é conhecido como a nevasca com neve, né, já no nosso país, e em outros países é só com chuva, né, e questão mesmo da temperatura que fica baixa. A primavera, né, que é o período de nascer as flores, é o período assim, onde o clima está até mais agradável. E o verão, né, que é um período mais ensolarado, onde as pessoas aproveitam, né, para se refrescar em rios, em lagos, nas praias, né. Então tá aí, né, o movimento de translação, ele é responsável pelas estações do ano, né. Aí a gente sabe por que que acontece essas diferenças climáticas, né, porque cada movimentozinho que a Terra faz, aquele pouquinho que ela já deu uma caminhadazinha, por assim dizer, ao redor do Sol, ela já faz essa diferença do clima, né. Então tá aí a grande importância que tem esse movimento. Porque se não tivesse o movimento de translação, só seria outono, só seria inverno, só seria primavera, só seria verão, né? E se não tivesse o movimento de rotação, só seria dia ou só seria noite. E a nossa existência seria impossível, né? Não teria como a gente apenas viver com um dia e não ter a noite para repousar. E também a vegetação não ia conseguir sobreviver por conta da diferença climática que iria haver. Se fosse só verão, será que as plantas iam conseguir viver apenas no calor intenso? Né? E quando é que ia chegar o momento do nascer das flores, do nascer dos frutos, né? E quando é que ia chegar o momento para refrescar o clima, dar aquele ar de frio, né, na época do inverno? Não é assim? E quando é que as árvores iam poder se renovar, onde elas perdem suas folhas e renascem novamente? Então, assim, esses movimentos que a Terra faz são importantíssimos, é bom a gente lembrar, viu? Então, aqui a gente recapitulando, né? Rotação, é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, e translação já é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. É um percurso bem maior, tá bom? Então, aqui a gente vai conhecer aqui um pouco das características de cada estação do ano. A gente já conhece também um pouquinho, né? Comentei agora há pouco, né, que a primavera é um período em que a temperatura fica mais agradável e ela é muito caracterizada pela presença das flores, né? A gente observa até na época da primavera que existem mais nasceres de flores, as flores se adaptam mais ao clima, por conta que a temperatura fica agradável, nem fica muito quente, nem fica muito seco o clima. Então, é um período em que as flores elas mais se sentem a vontade para desabrochar, certo? Né? À toa que as pessoas gostam muito de falar sobre o período da primavera, que é um período bom, é um período mágico, onde as pessoas se sentem agradáveis, né, por conta do clima. Temos então aí o outono, né, que ele é caracterizado pela queda das folhas das árvores. É um período até que a árvore fica um pouco estranha, né, porque ela perde muitas folhas, ela fica só aquele aspecto de árvore morta, mas na verdade ela não está morta, ela está apenas fazendo esse processo de mudança de folhas, certo? Tem o verão, que é caracterizado pelos dias ensolarados, né, e de alta temperatura, né, porque a gente sabe que no verão é o período onde a gente mais sente calor, então esse período é o período onde a gente tem que beber bastante líquido, viu? Se proteger bem por conta da temperatura elevada, né, que fica o nosso clima, né, nosso clima atmosférico. E o inverno ele já é caracterizado pela forte presença da chuva. Como eu disse antes, em algumas regiões, né, em alguns continentes, a chuva ela é caracterizada como inverno, ela é denominada como a estação do inverno. Mas em outros países, né, ela já é a presença de quem? Da neve, certo? Então tem sempre essa reflexãozinha para a gente ter, lembrar, tá bom? Então, assim, a nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido bem sobre a questão do clima, a diferença do clima e do tempo, certo? E qualquer dúvida, leia um livro. Nosso livro está com um assunto muito bom, tem uma dica lá bem legal, certo? Uma curiosidade. Eu queria que vocês depois dessem uma lida lá e uma reflexão, tá bom? Então, até a próxima aula e tudo de bom.